E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou estar falando sobre a minha visão de mundo e alinhando essa percepção de mundo com quem venha me assistir. Então, eu vou estar lendo um texto eu mesmo escrevi para se comunicar com quem eu quero me comunicar. E se você assistir isso até o final, você vai ver se é para você os conteúdos que eu posto aqui ou não. Fechou? Vamos lá. Eu falo para homens que passaram por uma criação com a ausência de uma referência masculina e um excesso de proteção e cuidado da mãe, que estão buscando a evolução e a reconexão com a sua autenticidade e o propósito da sua existência, que estão nessa jornada de se transformarem em homens adultos, maduros e responsáveis. Eu acredito que a masculinidade saudável é o pilar de ordem e segurança na nossa sociedade. Portanto, é preciso combater a manipulação e as sabotagens criadas propositalmente em nossa cultura, para assim nos tornarmos homens seguros de si, com força e coragem para vivermos com propósito e autenticidade. Eu acredito que nós somos seres espirituais, que estamos em uma jornada de reconexão com nós mesmos. Acredito que temos uma trajetória muito maior que somente uma vida, mas que hoje o foco é o momento atual. Tenho minhas convicções que trazemos cargas específicas da nossa alma para trabalharmos nessa vida. E isso se liga com a família de origem e toda a nossa ancestralidade. Eles irão desencadear as feridas que a nossa alma sofre e que viemos aprender a lidar. Há um momento em nossa vida que despertamos para algo maior e que a partir desse ponto entramos automaticamente em um processo de autoconhecimento. A partir daí, começamos a enxergar coisas que não víamos antes. Porém, não existem instruções claras ou regras, principalmente no momento de transição da adolescência para a vida adulta. E cada um precisa buscar por si mesmo suas respostas, que são únicas e que estão dentro de você. Levando isso em consideração, começamos o processo de enfrentar nossas sombras e medos internos, para descobrir qual a semente que carregamos. Acredito fortemente que os nossos bloqueios estão ligados com o nosso propósito e é indispensável, se quisermos ter uma vida plena e leve, enfrentar nossos medos, descobrir quais as feridas que doem em nossa alma e aprender a suportar e lidar com o desconforto. E assim, seguir em uma direção pela qual a nossa vida faça sentido. Por isso eu acredito fortemente que precisamos passar por algumas etapas. E tudo começa com a tomada de consciência sobre alguns assuntos, como, por exemplo, a aceitação da realidade atual, a aceitação dos nossos pais e tudo aquilo que está relacionado com a nossa criação, retornando e encarando a nossa dor e transformando ela em nossa força e equilibrando o masculino e feminino dentro de nós, reconhecendo nossos defeitos e qualidades. E ao longo da jornada, fortalecendo princípios de vida, como a autenticidade, responsabilidade, resiliência, empatia, força, confiança e aprender a suportar o desconforto de desagradar os outros ou de enfrentar situações desagradáveis da vida. Portanto, tudo que eu irei ensinar nesse canal, aqui no YouTube ou no meu Instagram, são conhecimentos que eu apliquei em minha vida e passei anos trilhando esse caminho e enfrentando os meus medos. Fui ao fundo do poço várias vezes para resgatar a minha força e encontrar o meu sentido de vida. Eu nasci em um ambiente de escassez, brigas e traições. Aos meus 6 anos de idade, meus pais se separaram. A partir daí, fui criado pela minha mãe e as minhas irmãs, longe da presença masculina. Entre mudanças de escola e de cidade, sempre tentando me encaixar e ser aceito por onde eu passava. Aos meus 21 anos de idade, eu conheci a mulher mais importante da minha vida, a minha esposa. E aos 23 anos, nos casamos. E a partir desse momento, eu comecei a me deparar com um desequilíbrio de energias em nosso casamento. Eu era um homem mais feminino do que masculino. Foram tempos difíceis, várias crises de ansiedade e o pior, eu não sabia o que fazer. Me deparei em uma situação que eu nunca tinha me passado pela minha cabeça que poderia existir.
As circunstâncias da vida me mostraram o quanto eu não estava preparado para ser o homem da casa. Eu era um menino criado para agradar e fazer a vontade dos outros. Não me priorizava e nem via valor em mim. Eu era extremamente inseguro, sem nenhuma confiança e um grande sentimento de incapacidade. Eu fugia das responsabilidades da vida adulta e, no fundo, eu não queria crescer. Aceitar que eu era um adulto infantilizado me doía, mas não doía tanto quanto eu perceber que eu era o responsável por criar um ambiente instável, inseguro e perigoso para minha família. Entre mais ou menos uns 2 anos, busquei incansavelmente por respostas. Quanto mais fora eu buscava, mais frustrado eu ficava. Até que eu entendi que as respostas que eu buscava estavam dentro de mim, pois elas eram as minhas questões. Foi um árduo processo de identificação das minhas feridas da alma, emocionais, a compreensão e aceitação dos meus pais como eles eram, o reconhecimento dos meus medos e o enfrentamento das minhas dores. Somente buscando dentro de nós a nossa verdade que é possível mudar. Então, se você, assim como eu, passou por algo parecido ou se identifica com a minha história ou com a minha visão de mundo, eu faço um convite para que você me acompanhe aqui nas redes sociais, aqui no YouTube e também no Instagram. Eu vou estar deixando aqui embaixo, @anderson.erpen. Estamos juntos nessa jornada de fortalecer novamente a nossa masculinidade, entender o que é ser um homem, quais são as energias que um homem precisa ter e aprender a equilibrar o nosso feminino, que está desequilibrado com um excesso. Não podemos deixar de ser. Em nenhum momento a gente deixa de ser feminino, mas a gente equilibra trazendo o masculino à tona também. Então a gente vai ser intuitivo, prestativo, carinhoso, ter compaixão. E também a gente vai ter ação, vai ter propósito, vai ter direcionamento, vai ter força, coragem, disciplina para enfrentar os desafios da vida. Esse é o meu convite para que a gente trilhe essa jornada junto de reconhecimento dos nossos medos, das nossas frustrações, de tudo aquilo que nos impede de sermos nós em perfeita plenitude, sermos plenos. Seguimos firmes para um próximo nível de compreensão, consciência e servir na vida. O convite está dado e eu fico por aqui.